Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live, nosso projeto de extensão. Hoje a gente vai abordar um pouquinho dos direitos humanos e direitos ambientais. Para fazer isso, hoje a gente trouxe pessoas que têm conhecimento disso. Então, boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda. A gente abre aí um espaço para você falar e explicar para a gente um pouco sobre esse meio de direitos humanos, direitos ambientais. Você que vive, porque a gente não tem tanto conhecimento, mas hoje a gente está aqui para aprender um pouco. Sim. Muito obrigada, meninas, pelo convite, viu? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, como foi falado, eu sou a Thaís Matavelli, eu sou agente de endemias, né? E venho atuando já tem alguns anos na área da saúde pública, né? Principalmente dentro das comunidades onde estou, né, em contato com as questões ambientais, gente. E assim, falar sobre direitos humanos e meio ambiente no mesmo tempo é essencial, tá? Porque na prática eles sempre caminham juntos, tá bom? Boa tarde para todos. Thais, eu vou te fazer algumas perguntas aqui Sim. sobre o seu trabalho mesmo. Eu queria saber se você pode contar para a gente um pouco sobre o seu trabalho como agente de endemias e como que ele se relaciona com o meio ambiente e com a saúde pública. Claro. Então, o trabalho de agente em endemias, pessoal, ele vai muito além do que as pessoas imaginam, tá? O nosso papel é atuar na prevenção e no controle, né, de doenças que estão diretamente ligadas, né, ao ambiente onde as pessoas vivem, né, como a dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, entre outras doenças. Na prática, o nosso trabalho é o seguinte: vistoriar, né, o quintal de cada casa, né, fazer as visitas domiciliares, no caso, né, orientar o morador, né, ajudando os moradores a identificar os focos do mosquito e também observar, né, as condições ambientais, né, que favorecem para essas doenças, né, assim como acúmulo de lixo, né, água parada, falta de saneamento básico. Ou seja, o meu trabalho ele está diretamente ligado à saúde da população, mas ele também está ligado à preservação do meio ambiente, porque quando a gente cuida do ambiente, a gente está prevenindo não só as doenças, né, pessoal? A gente também está promovendo a qualidade de vida dos moradores. E, Thaís, muita gente hoje em dia não entende muito, né, como funciona o agente de Não, epidemia, né? Vocês vão na casa da pessoa, né? Igual na minha rua direto tem surto de dengue mesmo, porque as pessoas não cuidam, né? Mesmo que vocês passam sempre, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro toda vez. Teria algum jeito de vocês alertarem essas pessoas aí, ficar de olho mais em cima nessas pessoas? o que acontece? Como o nosso dever ele é prevenir o morador, eu acho que falta, sabe o que falta? Falta comunicação, é o que a gente vai falar também aqui hoje. Porque eu acredito que se a área toda, um agente de saúde, por exemplo, que está mais ligado também aos moradores que passam em casa sempre, se eles falar mais, explicar mais, e todos os profissionais fazer isso, dar informação correta, eu acredito que quando chegar um problema na sua casa, eu acho que o morador já vai ter um pouco, sabe, o que fazer. Ele já vai saber. Falta muito isso. Eu vou falar sobre isso mais para frente aqui com vocês. Mas falta muito isso, comunicação. Falta, eu acho que foi um assunto, as pessoas acabaram deixando morrer. Lembro que quando eu era criança, tinha muito isso nas escolas, né? Os agentes iam na escola, explicavam um pouquinho como funcionava, sobre alguns cuidados, eles davam palestras. Hoje em dia eu já não vejo mais tanto essa informação circulando, essa comunicação. Hoje em dia simplesmente sumiu, pararam de fazer. Não sei se foi as escolas que não deixam mais fazer, ou se a prefeitura que não deixa os agentes irem lá. Mas antigamente tinha isso e a gente ficava comunicado e sabia o que fazer. Sabia, não deixa aqueles negocinhos de planta pra cima com água, tampinha de garrafa na rua. Então hoje em dia eles não sabem mais, porque não passa nas escolas mais avisando. Sim, Creio que o da escola do filho da Mabel também não tenha mais isso, do meu irmão também não tem mais. Então, assim, pra eles, é o agente que fica responsável por tudo ali e eles que se viram e a comunidade não faz nada por isso. não, infelizmente. Na sua vivência profissional, Thaís,
quais são os principais desafios ambientais que impactam diretamente os direitos da comunidade? Bom, gente, na minha vivência como agente de endemias, eu vejo, sim, de perto, né, as questões ambientais e sociais que estão totalmente ligadas, né, principalmente nas comunidades, assim, mais vulneráveis, né. Um dos maiores problemas é a falta de saneamento básico, tá? É o que a gente mais vê aí. Muitas casas ainda não têm uma rede de esgoto ou coleta de lixo adequada, então isso favorece os vetores de doença a crescer, né? E liga diretamente o direito à saúde, à moradia e à qualidade de vida. Assim também, outro problema que eu vejo que é muito comum é a ocupação de áreas de risco, né, como terrenos alagados, né, ou próximos assim de córregos poluídos, porque essas pessoas elas não têm, como que eu posso dizer, elas não têm outra opção de moradia. Então elas acabam sendo as maiores afetadas, né? Por exemplo, por enchentes, contaminação da água, né, que está à exposição dos vetores das doenças, entendeu? E além disso, existe também o desafio, né, da falta de informação de políticas públicas. Porque muitas vezes a população ela não tem acesso, tá? Ela não tem acesso à educação ambiental, foi o que a gente falou, ou canais que permitem cobrar seus direitos, né? E isso contribui para a manutenção desse ciclo. Eu, como agente de endemias, eu costumo dizer que em cada casa, né, que passamos, em cada casa que a gente encontra criadores do mosquito da dengue, por exemplo, não é só um problema de saúde, é um reflexo de uma estrutura social que fechou, que falhou, né, desculpa, que falhou em garantir o básico. Porque é aí que o nosso trabalho ganha ainda mais importância, porque a gente não está só ali orientando o morador, a gente está ali, né, para cuidar, para escutar e também, né, e dar visibilidade para essas pessoas. Concordo com você, porque muita gente hoje em dia não sabe dos direitos que tem, seja esses direitos da saúde, seja direitos do trabalhador, direitos em gerais que as pessoas têm, mas que elas não sabem, que elas não imaginam que tenha, né? Justamente essa questão que informação que falou, a gente ainda vai falar. Eu bato muito nessa tecla aqui. A falta de informação hoje em dia é bem presente, né? Acho que isso deveria ser um trabalho da comunidade, mas também deveria ser uma ligação junto com a prefeitura e com as pessoas que trabalham na prefeitura, tá trazendo essas informações, né? E igual você falou, a falta de saneamento básico também hoje em dia é muito presente. Tem muitas casas que hoje em dia não tem. Eu vejo muito isso no meio rural hoje em dia. A falta de saneamento básico não chegou lá, eles não têm. O lixo também espalhado em muitos cantos da zona rural também, que realmente não recolhem, que só deixam lá e ninguém se preocupa. Então, assim, é uma coisa que realmente deve ser debatida hoje em dia, deve ser cuidada. Thaís, agora eu vou passar para a Mabel, para ela dar seguimento ao próximo bloco. Tá bem. Thaís, uma pergunta muito importante, eu vou fazer a pergunta primeiro e depois vou destacar um ponto aqui. Como eu e você moram no mesmo município, né? Então acho que seja mais fácil de responder. Como você vê a relação entre a preservação do meio ambiente e a garantia dos direitos humanos, especialmente o direito à saúde e à qualidade de vida? Há um tempo atrás, há muito pouco tempo, eu lembro que teve um surto de dengue. Eu, inclusive, fui uma dessas vítimas e aí fui parar lá no PA, né? E como você sabe, aqui no nosso município, a saúde, sim, não dá conta da demanda. Não, a demanda é muito grande, muito grande. E acaba que, não por uma responsabilidade, mas assim, um recurso maior da prefeitura, por exemplo, ou da área em si, né, em orientar mais, divulgar mais, porque vocês passam, não é semanalmente, mas em meses, creio eu que vocês passem sim, porque, pelo menos aqui na minha casa, vocês passam de 2 em 2, não lembro, não recordo muito bem, não. Também e acaba que prejudica em todas as áreas. O trabalho de vocês em tentar solucionar o problema, na saúde, né? Porque a demanda é muito grande, eles não conseguem dar conta, e até em mortes.
não me recordo se aconteceu algum episódio desse de morte em si. Eu fiquei bem ruim mesmo. Depois de mim, minha irmã também foi parar no PA. E é complicado. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta mais voltada aí para o nosso município. Sim. Então, Márcia, olha só, a preservação do meio ambiente está, né, totalmente ligada aos direitos humanos, né? Principalmente a saúde e a qualidade de vida. Se o ambiente está degradado, as pessoas adoecem, né? Então, o que acontece? Sem o saneamento básico, né, com água parada, lixo acumulado, você sabe aqui que no nosso município, né, você que mora aqui tem muito lixo acumulado. Muitas pessoas acumulam lixo. E não adianta a gente ir lá, conversar, debater, escutar, porque tem pessoas que não conseguem entender o mal que aquilo faz para o próximo, tanto para ele como o próximo. Então, isso tinha que vir lá da prefeitura, né, pegar firme e falar, e dar um jeito, mesmo que multasse, mesmo que as pessoas, às vezes aqui, por ser uma cidade muito pequenininha, ou a gente fica com pena do morador, ou a gente acha que ele está sofrendo algum problema, aí a gente fica com medo deles acharem que está ameaçando eles, né? E a gente acaba não conseguindo fazer o nosso trabalho como deve ser feito. A gente faz a nossa parte, que é passar na casa, orientar, a gente pede para tirar, a gente explica o que pode acontecer, né? Mas o morador, às vezes, não entende, mas aí quando chega no ato principal, que é lá dentro da prefeitura, o serviço não anda, não vai, eles não concluem, entendeu? Então, falta um pouco de direcionamento mesmo lá dentro da prefeitura mesmo. Um punho forte, sabe? Um punho firme. Sim. E eu também acredito que por conta de alguns moradores, assim, né, que a gente sabe, você que passa de casa em casa, eles não têm uma visão muito aberta sobre isso. Eles acham que é bobeira, que é coisa da cabeça de vocês, que vocês estão fazendo isso só porque vocês estão ganhando salário de vocês. E é uma coisa que não é verdade, né? Para você ter ideia, tem morador que não deixa a gente entrar nas casas. A gente explica, a gente fala que a gente está ali para orientar, né, prevenção da dengue e tudo mais. E eles falam, não, aqui na minha casa não tem dengue. E às vezes o quintal a gente olha pelo portão e a gente sabe que a gente tinha que dar uma olhada, uma passada, né, organizar. Só que às vezes tem morador que não aceita a gente entrar. Então isso também tem que ter uma consciência de cada um, né? Aí é difícil. Mas assim, como agente em endemias, eu vejo isso todos os dias. E assim, cuidar do meio ambiente, gente, é cuidar da vida. Não é prevenir apenas as doenças, não. É dar às pessoas, né, mais oportunidade de viverem com mais saúde e bem-estar. E é isso, Mário. E na sua opinião, quais políticas públicas ou ações você acha fundamental para unir as áreas da saúde, meio ambiente e direitos humanos? Bom, na minha visão, o principal caminho é a integração das políticas públicas. Saúde, meio ambiente, gente, e direitos humanos, elas não podem ser tratadas de forma separada. Elas precisam andar juntos, tá? Ações como investimento em saneamento básico, educação ambiental nas escolas, nas comunidades, melhoria na coleta de lixo, né? E drenagem urbana, né? Eles são fundamentais para prevenir as doenças, né? E também, gente, que é essencial fortalecer o trabalho de base, viu? É o que eu ia falar. As equipes de saúde de família, agente comunitário, né? Os agentes de endemias, atuando conjunto com outras áreas, como assistência social e educação. Porque aí entra o que eu ia falar lá em cima. Nós, agentes de endemias, vamos entrar na sua casa hoje. Daqui 1 mês ou 2, a gente consegue entrar de novo. A gente não consegue estar ali sempre, porque a gente tem muita demanda para atender. E a gente tem que atender o município todo. O município é pequeno, tá? Isso é pequeno, mas querendo ou não, tem muito distrito. Tem distrito espalhado pelo todo canto, né? Então, eu acredito que se juntar todos os profissionais, principalmente os agentes de saúde que estão mais próximos, a gente consegue levar mais informação. Entendeu? Então, assim, no fim das contas, a gente também precisa de políticas que olhem para o território, né, como um todo,
entendendo que cuidar da saúde das pessoas é necessariamente cuidar do ambiente onde elas vivem, tá? É isso. Ótima colocação. Ótima colocação. Esse é um ponto muito importante, né? Para que as pessoas possam se conscientizar disso. Exatamente. Até porque, como na nossa cidade em específico, o lixo ele não é tratado de forma devida, né? Ele não é descartado de uma forma devida, acaba que isso aí é mais um objetivo, mais um ponto que a gente tem que enfrentar. E vocês, como agentes de endemias, também têm que enfrentar, porque um lixo mal destinado, né? Não sei se essa é a palavra correta, ele prejudica para todos os lados, tanto para a saúde quanto para quem está tentando combater isso aí. E a demanda acaba sendo grande, porque a gente não tem só ali um ciclo, a gente costuma fechar, vamos colocar 6 ciclos por ano, a gente tem essa demanda aí para entregar. Só que não é só a bolsa, né? Não é só a prevenção contra a dengue. A gente tem coleta de água, a gente tem a campanha antirrábica. Então, assim, é muita demanda, entendeu? E o município está faltando agente de endemias para isso. Agora mesmo, nossos contratos encerram, então vai ter apenas um agente de endemias lá dentro. Então, ou eles vão dar um processo seletivo, ou eles vão contratar, renovar, entendeu? Olha só, imagina só, um agente de endemias para dar conta do município inteiro. Não dá. Em questão ao diálogo com a população, porque acredito eu que sobre dengue, essas coisas, eu só fui saber mesmo, né, que estava tendo um surto depois que eu peguei, que eu fui parar no pronto-socorro. Muitas das pessoas não sabem disso, né, talvez a informação não seja muito divulgada, acredito que por vocês sim, mas talvez pelas fontes públicas, né, não seja muito divulgada. Na sua opinião, o que falta para ter um diálogo mais eficiente entre as instituições de saúde, meio ambiente e entre a população? Menina, eu acredito, Mabel, que... Calma aí, gente, que eu me perdi aqui. Sem problema. Pode repetir a pergunta de novo, por favor? Na sua opinião, o que falta para termos um diálogo mais eficiente entre as instituições de saúde, meio ambiente e a população? Sim. Bom, na minha opinião, é o que eu bato na tecla, né? Que é a escuta e o diálogo, né? Que eu bato muito na tecla isso. Muitas vezes, as instituições de saúde e meio ambiente, elas falam, vamos dizer assim, de cima para baixo, sem considerar a realidade de quem vive nos territórios, né? Então, isso acaba afastando as pessoas que se sentem desvalorizadas, né? Por problemas que, na verdade, são estruturais, gente. Então, assim, outro ponto que muitas ações ainda acontecem de forma, assim, bem desconectada entre os setores é o quê? A saúde faz uma coisa e o meio ambiente faz outra. E quem está no meio disso tudo é a comunidade. Então, muitas vezes, sem saber a quem recorrer ou como participar. Então, para mim, na minha opinião, o caminho é criar redes de comunicação mais próximas, tá? E acessíveis, onde os moradores eles possam ser ouvidos, podem participar das decisões, tá? E também ajudar a construir soluções, porque eu acredito que isso também, né, fortaleceria o vínculo, o cuidado coletivo e a responsabilidade compartilhada. E também, gente, claro, que também falta valorizar, tá, quem está na linha de frente, tá, como os agentes de endemia, os comunitários, profissionais da atenção básica, porque muitas vezes a gente são elo entre a população e essas instituições. Então, assim, a gente conhece o território, a gente sabe onde estão os problemas e pode ajudar muito nesse diálogo, mas se houver espaço e apoio, tá? Claro, com certeza. E a última mensagem e pergunta que a gente queria que você respondesse para a gente qual dica, né, mensagem que você deixaria para nós, estudantes de Direito e demais cidadãos, sobre a importância de se engajar nessas questões? Sim, como eu disse, assim, a minha mensagem é simples, gente, né? Não dá mais para separar o direito à vida, né? A saúde e o meio ambiente. Tudo isso faz parte do mesmo todo. Então, assim,
Se a gente quer justiça de verdade, a gente precisa olhar para o território, escutar quem vive nele, né? E lutar por políticas públicas que respeitam as pessoas e o lugar onde elas vivem. Para os estudantes de direito e todos os cidadãos, bom, eu queria que vocês tenham um papel assim fundamental nessa transformação, tá? Sejam ponte entre o reconhecimento técnico e a realidade das comunidades. Participam, questionem, se envolvam, porque justiça social ela se constrói com prática, né? Com empatia e com ação. Exatamente. Thaís, muito obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Sua presença foi muito rica aqui para a gente e foi muito necessária, né? Porque acredito que muitas pessoas não sabem disso tudo aí que você falou. Eu, particularmente, não sabia sobre nada disso. Até porque acredito que muitas pessoas não procuram saber, achando que é falácia, achando que não é importante. E as mudanças climáticas estão aí, né? Na nossa cara. Na nossa cara. E às vezes a gente não quer nem. Mas eu queria. E antes de encerrar, eu queria saber se você gostaria de deixar alguma consideração final, falar o que você está achando do projeto. Bom, primeiramente, gente, eu também quero agradecer, né, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu trabalho, né, e mostrar para vocês a realidade dos territórios onde a gente passa. Eu achei, assim, o projeto de vocês muito incrível, muito rico também, né, para o município, para vocês, tanto, né. E, assim, eu acredito muito, que eu falei, né, na saúde, que a saúde, o meio ambiente e os direitos humanos, elas não podem ser áreas separadas, gente, jamais. Elas têm que trabalhar juntas, partes da mesma luta, tá bom? E se tem uma coisa que eu aprendi como agente em endemias, é que pequena ação conta, tá? Quando a gente escuta, orienta o morador, acolhe, limpa o quintal, a gente está cuidando do espaço do morador, né? E a gente está fazendo isso é muito mais que parece, né? A gente está transformando. Então, assim, a minha consideração final é que a gente nunca deixe de lado, tá? O poder da presença, do cuidado e da escuta com os moradores e com as comunidades. E que cada um, dentro de cada área, possa se comprometer com isso também, né? Com um mundo mais justo, saudável, mais humano para todos. Muito obrigada, meninas. A gente que te agradece. Ah. Alguém tem alguma pergunta? Daniel entrou aí, já saiu. Entrou Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Dani. E é isso, meninos, mas foi muito importante, viu? Obrigada, Thaís. De nada. Mais tarde vai ter live que a gente vai falar sobre o projeto em si, né? Sobre o nosso objetivo no projeto. Vamos ter um bate-papo com a Lívia. Se acaso você quiser entrar de novo, fazer perguntas pra gente, pode entrar lá, vai ser às 7 horas, vai ter no Instagram. Ou se acaso tiver qualquer imprevisto, a gente faz por aqui também. Tá bom. E é isso. Obrigadão, Magro. Um beijo, menino. Tchau, Forte, viu? Tchau. Tchau.